Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e o verso 21. Põe para nós, por favor, Marielle. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Diz assim, na versão ali NVI: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Quando Jeremias escreveu o livro de Lamentações, o povo de Israel ele estava passando por um momento muito difícil. Ele tinha sofrido uma perseguição, tinha sido cercado, eles tinham sido saqueados, eles tinham levados como escravos mais uma vez, e o povo de Israel sofria na mão dos babilônicos. E Jeremias era um profeta que naquela época ele não tinha, vamos dizer assim, ele não era muito ouvido por ser um profeta que só contava as derrotas do povo de Israel. E aí nos 2 primeiros capítulos de Lamentações ele descreveu tudo aquilo que estava acontecendo, mas quando chegou no capítulo 3, ele resolveu mudar os seus relatos. E aí quando ele chegou no versículo 21, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em todos os testemunhos que nós ouvimos aqui hoje, nós vimos que foi um ano difícil, foi um ano de luta, foi um ano de dificuldades, um ano de enfermidades, enfim, foi um ano de crise financeira, mas todos aqueles que testemunharam se lembraram de que a esperança está em Deus, que Ele é o único que pode mudar todas as coisas, que Ele é o único que pode fazer acontecer algo diferente em nossas vidas. E muitos de nós não conseguimos, durante todo esse ano, nos agarrar em alguma coisa. E nós ficávamos sempre imaginando que tudo podia piorar. Eu estou lá em São José trabalhando, morando em Jacareí com a minha irmã. E confesso para os irmãos que esses 6 meses que estou para lá não tem sido fácil. Mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido para nós o pão nosso de cada dia. E quando o Jair fala que ele está se aposentando, eu discordo, ele sabe disso, porque o Jair é prova, em todas as viagens que ele já fez, de que por mais difícil que esteja, por mais complicado que seja o momento, ele sempre traz à memória dele aquilo que pode dar a esperança. E em todas as vezes que ele precisou do Senhor, o Senhor o respondeu na mesma hora. Independente do momento que ele estava vivendo, independente da dificuldade, mas o Senhor sempre esteve com ele. Quem ainda não ouviu os testemunhos do Jair, irmãos, convida ele para tomar um café na sua casa. Convida ele para um churrasco, convida ele para almoçar, para jantar, e você vai ver quantas histórias ele tem para contar de coisas reais que o Senhor fez na vida dele e através dele. Então Jeremias, quando ele começou a escrever o livro de Lamentações, ele estava vivendo dias difíceis, mas ele resolveu se apegar no Senhor. Ele chegou a dizer que acabaram-se as forças e que a esperança no Senhor tinha terminado. Mas aí foi quando ele começou a trazer à memória tudo aquilo que poderia dar esperança, e eu aqui imaginando o que ele trouxe na memória dele. E eu comecei ali pela libertação do povo de Israel. O povo de Israel, escravo no Egito, e talvez veio na mente de Jeremias ali o que Deus fez com esse povo quando eles saíram e se depararam com o Mar Vermelho. O exército de Faraó atrás, o mar à frente, e o Senhor abriu o Mar Vermelho. Eu fico imaginando Jeremias pensando ali também, um pouco antes até, em Abraão, subindo o monte ali com o seu filho Isaque, levando ele para um sacrifício que o Senhor tinha pedido. E quando Isaque pergunta para Abraão:
pai, a lenha está aqui, o cutelo, mas e o cordeiro? E aí Abraão, crendo nas promessas do Senhor, trazendo à mente dele, à memória dele, aquilo que lhe daria esperança, ele disse: o Senhor proverá para nós o cordeiro. E eu imagino também Jeremias ainda, pensando ali em Davi, na frente daquele gigante do Golias. Eu imagino Davi olhando para ele e falando assim: meu Deus, você vem a mim com espadas e varapaus e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se Davi fosse pensar na sua estatura, no seu preparo físico, se Davi fosse pensar no seu treinamento como um soldado, ele poderia se render, mas ele trouxe à memória aquilo que lhe daria esperança, que era o Senhor dos Exércitos. Eu imagino Jeremias pensando em Daniel na cova dos leões. Eles foram avisados de que não poderiam mais orar, conversar com nenhum outro Deus que não fosse adorar ao decreto do rei. E Daniel ainda assim se pôs de joelho e começou a orar, foi lançado na cova dos leões. E o Senhor foi lá, fechou a boca dos leões. Eu imagino Jeremias pensando em Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo. Quando eles estavam para ser lançados, um deles ainda falou assim: ainda que o Senhor não nos livre da fornalha, nós não negaremos a Ele. Eu imagino Jeremias lembrando de Gideão e os 300 valentes. Gideão com aquele exército gigantesco, e o Senhor foi selecionando aqueles com que realmente ele iria vencer as batalhas. E quando Jeremias, ele entendeu que tudo aquilo que ele poderia trazer à memória era muito maior do que toda a perseguição que o povo de Israel estava sofrendo, de tudo aquilo que o povo de Israel estava passando, as perseguições, eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo escravizados. Jeremias entendeu que as promessas que o Senhor tem na vida do seu povo, elas se cumprem. E quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente para analisar algumas passagens, e em específico eu separei aqui a mulher do fluxo de sangue. Todo mundo já conhece essa história, todo mundo sabe que ela sofreu por 12 anos com aquele fluxo de sangue. E certa ocasião, ela viu que Jesus estava passando. E se ela tivesse ficado ali parada, pensando na sua hemorragia, se ela ali estivesse parada, pensando no caminho, no trajeto que ela teria que percorrer até chegar a Jesus, se ela ficasse ali parada, pensando que ela não tinha mais forças, que ela não era uma pessoa bem vista na sociedade, que ela era uma pessoa desprezada por muitos, se ela tivesse ficado ali, talvez ela teria morrido naquela mesma situação, com aquele mesmo fluxo de sangue. Mas quando ela trouxe à memória algo que lhe deu a esperança de buscar forças aonde ela não tinha, quando ela imaginou e quando ela pensou o seguinte: Jesus está passando, eu tenho ouvido falar que Ele está curando cegos, paralíticos, ressuscitando mortos, curando pessoas com câncer, com lepra, com câncer não, né? Com lepra. Ele tem feito prodígios e maravilhas. Quando ela trouxe essa esperança dentro dela, ela não se preocupou com a multidão, ela não se preocupou com o meio como ela chegaria até Jesus, mas ela foi se arrastando, ela foi costurando ali, talvez sendo pisoteada, talvez alguns xingando ela, alguns tentando impedir ela de alcançar Jesus, mas a esperança que tinha dentro dela, a certeza de que se ela tão somente tocasse nas suas vestes, ela receberia o seu milagre, fez com que ela renovasse as suas forças, olhando para um alvo. E quando a Bíblia diz que temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não titubeou, ela não pensou duas vezes, ela seguiu em direção a Jesus. E por mais difícil que tenha sido, quando ela tocou nele, algo aconteceu. E aí eu paro um pouquinho aqui.
Quando ela tocou em Jesus, algo aconteceu. Jesus, ele estava caminhando, e aí quando ele para, ele diz assim: alguém me tocou. Os discípulos olharam para ele e falaram assim: mestre, claro que alguém te tocou. A gente está aqui no meio dessa multidão, como que ninguém vai te tocar? As pessoas estão aqui te empurrando, estão umas encostadas nas outras aqui para ficar perto do Senhor. Aí Jesus fala assim: alguém me tocou diferente, porque bem reconheci que de mim saiu virtude. Quando aquela mulher trouxe à memória o que podia dar esperança, ela fez algo sobrenatural acontecer. Ela fez com que de Jesus saísse uma virtude capaz de curar uma pessoa que há 12 anos sofria com hemorragias. Isso, as mulheres que sofrem, sofrem, vamos falar assim, não sei se sofrem a palavra, mas as mulheres que passam por isso todos os meses, 7 dias, 10 dias, outras 5, sei lá como que é o ciclo de cada uma. Mas já sabem como é difícil, como é incômodo ficar numa situação essa. E essa mulher, 12 anos, vivendo assim, sem cessar, ela precisou apenas tocar em Jesus. E quando nós tocamos em Jesus, quando nós fazemos com que Ele pare e olhe para nós, algo diferente acontece. Quando nós entendemos que aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar é muito mais daquilo que nós estamos pensando ou pedindo, algo diferente acontece. E quando falamos sempre que Deus é fiel, aí a pergunta que eu faço, essa frase é linda, né? Deus é fiel. O quanto eu tenho sido fiel a Ele? E eu me parei para pensar em relação a isso, o quanto eu tenho sido fiel a Ele. E na continuação de Lamentações 3, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por causa das misericórdias dele, que se renovam a cada manhã, nós não somos consumidos, porque nós não somos fiéis ao Senhor como Ele é fiel a nós. Nós estamos muito longe de sermos realmente dignos de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos muito distantes de sermos chamados e herdarmos tudo aquilo com que o Senhor preparou para as nossas vidas. E aí eu pergunto para os irmãos, independente do momento que você tem passado, hoje estamos encerrando um ano, é a primeira vez que eu trago uma palavra no último dia do ano. Na maioria das vezes que eu trouxe uma palavra aos irmãos foi no primeiro domingo, mas dessa vez o Senhor permitiu eu estar aqui no último domingo. E quando nós começamos este ano, nós começamos um ano diferente. Nós fizemos aqui uma campanha de oração, nós oramos pelos 12 dias, pelos 12 meses do ano, um em cada dia. Nós começamos orando todas as segundas-feiras, nós começamos alimentando a nossa vida espiritual de uma maneira diferente, nos fortalecendo mais, porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Se eu for querer lutar contra o meu homem, contra o meu natural, eu jamais vou conseguir vencer. Mas quando eu entendo que eu tenho que fortalecer o meu espírito, para que eu vença a minha carne, eu vou me alicerçar, eu vou me estreitar, eu vou buscar mais ao Senhor. E eu quero fazer uma continha rápida aqui com os irmãos que eu ouvi numa reflexão esses dias, de como é importante nós nos alimentarmos espiritualmente todos os dias. Eu acredito que muitos aqui tem seu momento a sós com o Senhor, muitos aqui oram todos os dias nas suas casas, mas eu quero trazer uma reflexão em relação ao alimento material que nós comemos e ao alimento espiritual que nós buscamos. Vamos imaginar, Dani, pega o celular aí, vamos fazer uma conta abençoada. Vou basear por mim.
Alguns vão ser mais que eu, outros menos. Mas vamos imaginar aí que uma pessoa coma, em média, 1 quilo de comida por dia. 1 quilo de comida por dia. No ano, a pessoa vai comer 365 quilos de comida. Certo? Todo mundo acompanhando? Eu tenho 43 anos. Multiplica aí, Dani. 365 vezes 43. E eu já comi minha vida inteira 15.000 toneladas de comida. Certo? 15 toneladas. 15 toneladas de comida. Então vamos imaginar que com 40 anos eu resolvi parar de comer, porque eu já deveria ter comido aí 12 toneladas de comida. Eu estaria vivo hoje? Comendo 12 toneladas de comida, parei 3 anos de comer, eu estaria vivo hoje? Sim ou não, irmãos? Não? Mas eu não comi 12 toneladas? Vocês já pararam para pensar nessa conta, gente? Tanto de comida que a gente já comeu a nossa vida toda? E aqueles que comem 2 quilos de comida por dia? Ou aqueles que comem meio quilo, vamos cair essa conta aí. Meio quilo você teria comido aí 6 toneladas. Os passarinhos teriam comido 3 toneladas. Muita gente aqui come que nem passarinho. Se durante toda a nossa vida nós comemos tanto, e se parássemos de comer, morreríamos. Imagina os irmãos na nossa vida espiritual. Se o tanto que a gente come é capaz de nos manter vivos. Então vamos imaginar aí que você ora por dia 1 hora. Vamos fazer essa mesma conta, Dani. Você ora por dia 1 hora. Então você orou no ano 365 horas. Você orou na minha vida toda 15.000 horas. Mais ou menos isso. E aí eu pergunto para os irmãos: 15.000 horas de oração, será que é o suficiente para nos sustentar e pararmos? Eu confesso para os irmãos que não é todo dia que eu oro 1 hora. Tem dia que eu nem oro. Tem dia que eu posso orar mais, tem dia que eu oro menos. Mas eu nunca deixei de comer. Eu não passei um dia, é claro que em algumas ocasiões, por conta de propósitos, de estar de jejum, tudo bem. Mas, independente da correria, eu nunca deixei de comer, mas já deixei de orar. E quando a gente pensa que a nossa prioridade é o corpo físico e esquece do espiritual, a gente vai se enfraquecendo, e a gente começa a permitir com que as coisas deste mundo passem a ter mais importância na nossa vida, mais prioridade na nossa vida, e aí a gente começa a se afastar do Senhor, a gente começa a deixar de buscar ao Senhor mais, de ler mais a palavra, a gente começa a não se preocupar tanto. Olha, eu cresci até meus 20 anos, passando toda a virada de ano aqui na igreja. Não aqui, né? Em outras. E uma das datas mais importantes, a Marta sabe disso, e que eu sinto muita falta, até o Amaury falou no começo do culto, é que a virada do ano fosse na igreja. E antigamente a virada do ano era na igreja, a igreja de joelhos orando, e hoje esse costume se perdeu. Hoje, infelizmente, a gente acaba priorizando mais estar com a família em outros lugares, ao invés de estarmos aqui buscando ao Senhor. Como fomos criados, eu tenho certeza que o Amaury, a Marta, o Jair, Marcelo um bom tempo, o Betinho também pegou isso. Eu acho que são aqui os mais antigos de igreja. E isso, por quê? Por causa da correria do dia a dia. Olhar daqui de cima e ver esse tanto de cadeira vazia é triste. Hoje era um dia para toda a igreja estar aqui agradecendo ao Senhor por mais um ano que estamos findando. Hoje eu estava orando num grupo da minha família e eu dizia assim:
as pessoas dizem que ano novo, vida nova. Amanhã vai ser dia 1º de janeiro de 2022. E os seus problemas continuam? Você carrega todos eles? Carrega. Então é ano novo, problemas velhos. Mais ou menos assim. E como que a gente faz para que realmente o nosso ano seja um ano diferente? O pastor pregou domingo passado aqui, falando sobre atitude, né? Sobre atitude. E no outro domingo ele falou sobre alguma outra coisa que eu me lembrei quando eu cheguei em casa preparando a palavra e agora eu esqueci. Alguém lembra? A atitude no domingo anterior ele está meio que continuando a palavra. Eu me esqueci, eu tinha anotado. Lembraram aí? Não? O que fala lá? Vamos ver lá, Provérbios 24. Mas aí eu queria lembrar a pregação do outro domingo, mas enfim, o pastor pregou sobre atitude. E aí tem um versículo em 1 Pedro capítulo 3, e versículo 15, deixa eu ver se é o 15 mesmo, versículo 15 que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa palavra aqui, esse versículo, eu consigo aplicar ele ali a Pedro, quando ele estava chegando ali na porta do templo e tinha aquele paralítico sentado ali, e aí o coxo olhou para eles e falou assim: me dá uma esmola. E aí Pedro olhou para ele e falou o quê? Não tenho prata, não tenho ouro. E aí de repente o homem ficou triste, mas aí ele trouxe à memória dele aquilo que dava esperança, e ele com mansidão talvez, ou com ousadia, ele disse: mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando a gente para analisar nessa passagem aqui, se Pedro tivesse prata e ouro, o que ele tinha feito? Talvez ele tinha dado, né? Talvez ele tinha dado uma oferta para o coxo ali, o coxo ficaria feliz, iria mudar a vida dele? Não. No outro dia ele ia depender de alguém para levá-lo até ali. Mas quando ele teve uma atitude diferente, e Pedro era tão ousado, irmãos, que Pedro era um discípulo fora da curva. Pedro, quando os discípulos estavam no barco e olharam no meio do mar e falaram assim: é um fantasma, Jesus falou: não, sou eu. O que Pedro fez? Se é o Senhor, então manda que eu vá ter contigo no meio das águas. Se é o Senhor. Jesus falou o quê? Vem, Pedro. E aí, Brunão, você botava o pé fora do barco ou não? Não botava, né? Eu também acho que não. Pedro fez o quê? Então eu vou. Olhou para Jesus e foi. Ousadia, uma atitude diferente que hoje, a Marta fala muito isso, né? Deus tem que falar comigo, não quero recado. Mas às vezes a gente para analisar assim: se Deus falar assim, desce do barco e vem, será que a gente iria? Será que a gente teria capacidade de fazer o que Pedro fez? Ou será que a gente ia... Tanto que aconteceu com ele, né? Enquanto ele caminhava olhando para Jesus, uau, estou andando sobre as águas como ele andou, estava ali, abençoado. A hora talvez que ele olhou, sei lá, a distância que ele tinha percorrido, olhou o mar revolto, as ondas agitadas, Pedro fez o quê? Afundou. Mas uma coisa interessante, que quando ele afundou, ele não gritou: João, vem cá, Lucas, me salva, Mateus, me tira daqui. Ele gritou por Jesus. E aí Jesus foi lá, estendeu a mão e tirou ele. Mas quando a gente pensa em atitudes, de fazer algo diferente, como o pastor falou, e ele tem pedido muito isso, e nesses últimos 2 anos,
que eu trabalhei em especial com os jovens e adolescentes, nós sempre falávamos de fazer algo novo, de que as coisas acontecessem de uma forma diferente. E o que mais nós tentávamos passar para eles era a intimidade com Deus. O último acampamento que nós tivemos foi Mergulhados para Fluir. E o pastor Ageu trouxe uma palavra que primeiro a gente precisa fruir, né? Fruir para depois fluir. Fruir é você se encher para depois você transbordar. E o meu desejo, quando você estiver pensando que nada vai dar certo, quando você estiver desanimado, como muitas vezes eu fico. A Marta sabe disso, meus filhos sabem disso. Eu não vou falar uma coisa e dizer que eu não vivo isso, porque eu vivo. Quando as frustrações parecem que vão te sufocar, é você entender que o Senhor está no controle de tudo e você só precisa se posicionar, você só precisa se encher para depois você transbordar. Como o Jair falou, se o Senhor vai me abençoar em 2022, toda a igreja vai ser abençoada. E quando ele falou isso, eu lembrei da pesca maravilhosa. Quando o barco de... É o barco de Pedro? Pedro de novo, gente. Quando o barco de Pedro estava totalmente cheio de peixes lá, que não tinha mais para onde ir, ele começou a repartir aquela pesca com outros barcos. Então, quando o Senhor fazer você entender, fazer eu entender, de que, independente do momento que estamos passando, temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança e agirmos como Pedro, termos a atitude de Pedro, que é declarar o reino dos céus na vida de outras pessoas, é abençoar outras pessoas com as nossas orações, com a palavra do Senhor, é fazer com que o amor dele chegue a outros lugares diferentes. Nós vamos começar a transbordar daquilo que realmente estamos cheios. E o meu desejo é que o ano de 2022 nós possamos nos encher mais e mais e mais da presença do Senhor, mais e mais do seu amor, mais e mais da sua graça, mais e mais do seu Espírito, e não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela regeneração do nosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém?